galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o comportamento verbal. Então, em outros momentos a gente falou sobre o ABA, e aí falamos sobre o comportamento e dividimos. Tem comportamento, que é tudo que a gente diz e faz, só que quando a gente diz existe o comportamento verbal. Vamos entender um pouquinho melhor aqui o que é comportamento verbal. Você já deve ter ouvido o termo não verbal. Ah, aquela pessoa é não verbal. Então eu vou explicar aqui quando a pessoa é verbal, quando ela é não verbal. E se você é pai de criança autista, vem comigo que eu vou te dar dicas e ajudas também aqui para você compreender e tentar ajudar o seu filho a falar. Beleza? Nem sempre, infelizmente, todos os autistas podem falar, mas os que têm capacidade aí, que vão conseguir falar, a gente pode ajudar sim. É possível. Lembrando que estimular e amar é fundamental, respeitando cada ser que é único. Comportamento verbal. Então, o que a gente precisa lembrar aqui? Até fiz um referencial aqui, porque isso é muito técnico e tal, para eu não me perder. Então, vamos lá. Tem operantes verbais. Então, esses operantes são, assim, divisões para a gente separar bonitinho o que tange a fala. Então, quando eu falo, tem muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo. Então, tem a expressão, tem a forma como eu estou falando, a entonação do que eu estou falando. Eu estou dando nome para as coisas, eu estou dando comandos, eu estou fazendo com que o meu ouvinte perceba, eu estou percebendo o meu ouvinte. Então, na comunicação, na fala, tem muita coisa acontecendo. Beleza. Então, o que são esses operantes verbais? Então, primeiro, tem o que a gente chama de mando. Então, o que é o mando? O mando. O mando simplesmente é você ser capaz de pedir algo. Inclusive, às vezes, o mando, ele pode até estar ligado a não usar a gargantinha, ou seja, você não ouvir nada. Pode ser bem simples. Então, o que é o mando? Tentar pedir algo. Então, água. Então, apontar ou fazer assim com a mãozinha pode representar um mando da sua criança. Já está treinando. É um mando ainda num nível baixo, digamos assim. Mas já é alguma coisa. Ele está tentando pedir algo. Ele está comunicando o que ele quer, ou apontando, ou fazendo um sinal com as mãos. Né? Então, para você entender como isso é complexo. Só que você pode, por exemplo, se a criança quer água, você pega na altura do seu olhinho assim e faz assim, ó, água? Quer água? Não utilize muitas palavras. Isso vai treinar o mando da criança, porque ela vai perceber que ela quer algo, que ela precisa de algo. Se ela, num primeiro momento, água, fez um ruído, mas apontou para o copo, entrega na hora. Porque isso vai ser o início de um processo verbal. Então, a criança, você mostrou água, ela fez, entrega. Entrega, não tem problema. Porque às vezes ela tem dificuldade de fazer toda a assimilação e produzir o som correto. Se ela emitir, então, o que você percebe que é mais próximo, aí, nossa, entrega com toda a velocidade. Brincadeira à parte entregue. Porque aí a criança vai dando respostas. Mas ela não fez nenhum sinal e tal. Não deixa a criança passar sede, né? Vai lá e entrega pra ela, não tem problema. Lembra que eu falei que é o processo? Que vai dar no tempo? O importante é você ir fazendo. Isso que você quer, você pode até falar no primeiro momento, né? O que você quer, e aí você vai estimulando. E aí, no processo vai aumentando, você só pode mostrar. Quer água? Quer. Que nem o meu filho, o Raul, agora ele começou a responder quer. Ótimo, tá treinando o mando, já verbalizou uma palavra, olha que legal. Porque o meu filho, o Raul, ele não, é não verbal. Entenderam? Então o mando é isso, é pedir algo. Ele quer algo, ele precisa de algo, ele necessita e conseguir expressar isso. Às vezes de modo verbal, vocês estão verbalizando, pensando aqui na frequência saindo da garganta, né, na voz, ou demonstrando com o corpo. Todos são mando, mas pra gente falar que uma criança é verbal, esse mando já precisa ser: quero água, mamãe. Quero água porque estou com sede. Ó. Isso sinaliza que a criança é verbal e o mando dela tá muito bom mesmo. Né? Agora só, quer água? Água ainda está insuficiente, precisamos estimular mais. Certo? Então isso é um operante verbal, o mando. O outro operante verbal importante do comportamento verbal, portanto, é o tato, que é nomear. Eu diria que esse é até o mais importante, que a gente inicia muito, né? Copo, água, você vai dar nome. Então, bola. E aqui um toque importante. Se você trabalhar com música, por exemplo, e aí tem um papel da musicoterapia que vai ser
assunto para um outro momento, você musicalizar é importante. Hoje já tem constatações, né? Eu até já entrevistei muitos autistas e perguntei que a música traz uma compreensão melhor para o autista, ele compreende melhor quando é musicado. Então, trabalhar com músicas que tenham repetição é importante. Eu mesmo tinha uma música que eu cantava para o Raul, para tentar fazer ele falar bola, né, ou para ele compreender a bola, que era a bola gira, a bola pula. Essa é a bola do Raul. Bola, bola. Pegava a bola e fazia isso. Então, tá vendo? Musicar pode ser importante, a repetição para dar entorno. Então, o tato é isso, é dar nome, colocar nome. E repetir algumas vezes, tá? Eu vou dar dicas depois para isso ter mais ênfase, mas o importante é entender então o que é tato. Então, tato é nomear, dar nome às coisas e lembre-se, a repetição é muito importante. Inclusive, para os autistas, repetição em tudo é muito importante, tá? Então, repetir bastante aquilo que você está fazendo, fazer um marca-texto daquilo. Então, você vai mostrar pela primeira vez o que é bola. Então, bola. Vamos brincar com a bola, Raul, né? No caso do meu filho, né? Então você vai pegar o nome da criança, é a bola, bola. Repita bastante, porque para eles é importante. E aí, lembrando dos outros toques que eu já dei. Se você puder já misturar, olha, bola, colocar na altura e a criança quer pegar a bola e ela faz algum sinal e você entrega, você já usa como reforçador, se ele se interessou. Porque aí olha quantas coisas você vai trabalhar aqui, né? Você vai trabalhar ele pedir, que é o mando, e você já vai dar o tato, que é dar o nome, e já tá mostrando para ele como é importante interagir, demonstrar fisicamente, demonstrar verbalmente, né? As coisas, certo? Então, isso é um ponto importante. Então, essa é mais uma dica. Sempre lembrando lá, estimular com amor, lembrando que cada criança é única. Outro operante verbal importante, estão falando de comportamento verbal ainda, é o ecoico. Vocês já devem ter ouvido falar, se vocês convivem com autistas ou pesquisam sobre autismo, sobre ecolalia. E às vezes eu confundia, então por isso que é importante aqui frisar. Então, ecolalia é uma comorbidade, digamos assim, né? É um aspecto que pode ocorrer em autistas. E a ecolalia ela pode ser ou repetir trechos de coisas de filmes, ou ficar repetindo o que as pessoas dizem. Então, por exemplo, eu falei assim, nossa, eu gosto muito de futebol. Aí a criança tá indo, que nem eu tenho uma amiguinha que vai com o Raul pra terapia, que é a Laurinha. Ela tem já, assim, a verbalização dela é muito boa, né? Os pais estimulam muito, a mãe Angélica é uma mãe fantástica, né? O pai Arthur também, as avós acompanham a família. E quando eu falo alguma coisa, que eu tô contando alguma história, conversando com a avó que a acompanha também na terapia, por exemplo, se eu falo assim, hoje eu vou no mercado, né, que eu preciso comprar ovos. Aí ela tá ali na brincadeira dela, mas fala, hoje eu vou no mercado comprar ovos. Então isso é um tipo de ecolalia. Para a criança é importante também essa repetição, porque aí vem um operante verbal, que é o ecoico. Então, o ecoico é repetir. Então, eu falo bola. A criança fala bola, ecoico. Todas as crianças que vão aprender a falar, todos nós que falamos, somos falantes, né? Somos verbais, a gente vai ter o ecoico. É importante o ecoico, né? Repetir. Te amo, a criança, te amo. Nossa, eu falo muito te amo pro meu filho, que eu morro de vontade que ele fala te amo. Ele já falou uma vez, né? Mas assim, foi muito pontual. Quero que ele fale sempre que me ama, porque eu amo muito ele. Mas, ai, que pai carente, né? Mas assim, estimulo isso. Por quê? Porque é o ecoico, eu quero ouvir de novo o que eu acabei de dizer. Mas a ecolalia é outra coisa. Aí tem, às vezes, quadros de ecolalia que não são, assim, muito benéficos para a criança. Porque, vamos supor, a criança fica repetindo o desenho todo. Então, tem crianças que são capazes de repetir todo o desenho da Frozen. Existem casos. Agora, a ecolalia, apesar de ser um quadro assim que a gente tem que tomar cuidado para tentar, né, modular esse comportamento e ir tirando ele, esvanecendo, que a gente fala, né, para que ele não se mantenha. Claro, tem uma importância dele repetir, que a criança vai treinar, então ela tá falando, ela tá produzindo fala, isso é bom, mas a gente tem que evitar, porque senão a criança não vai desenvolver de fato o comportamento verbal. Tem muitos pais que às vezes acham que o filho é verbal porque ele é ecolálico, na verdade. Então, a ecolalia é um problema, mas o ecoico tá tudo bem. Então, você dizer algo, a criança repetir, porque foi um comando, você teve um mando ali para que a criança devolvesse isso, tudo bem. Agora aí tem um problema se a criança fica apenas no repeat ali, repetindo aquela constantemente. Aí não é benéfico. Então, assim, ter um quadro de ecolalia que às vezes a criança repete o que o adulto falou, não tem tanto problema, mas você vai aos poucos mostrando que a criança não precisa ficar repetindo tudo que o adulto fala.
Pra você ver, eu sou TDAH e sou adulto agora, há pouco tempo atrás, eu percebi que eu tinha ecolalia. Porque as pessoas, eu lembro que o meu primo me zoava muito disso, meu primo Fábio, que eu falava baixinho o que eu tinha acabado de dizer, ou que eu repetia baixinho o que as pessoas tinham dito. E você vê, eu não percebia esse aspecto da minha neurodiversidade. E veja, eu não sou autista, eu sou TDAH, mas isso pode ocorrer. Talvez na minha mente o processo estava tão rápido que eu precisava fazer esse marca-texto. Hoje eu não faço isso, mas seria mais ou menos como se eu fizesse isso. Seria mais ou menos se eu fizesse como isso. Entendeu? Era isso que eu fazia. Lembrem sempre aí, então, você vai estimular, quer perceber as coisas, quer ensinar? Sempre com afeto, sempre estimulando com amor. Estímulo. Papai, mamãe, cuidador, educador. É estimular e amar. Esse é o seu papel. Tentar com qualidade, é claro. Lembrando que cada ser é único e na sua ecolalia, no seu ecóico, então nesse operante que você vai desenvolver no ecóico, a criança também vai ter ali, né, a dinâmica dela. Eu tomo muito cuidado para não usar o tempo, porque tem muita gente que às vezes confunde esse tempo e esquece que existem marcos de desenvolvimento. Então aqui a gente está falando sobre marco de desenvolvimento, mas tem um tempo para se aprender as coisas, tá? E a gente tem que respeitar esse tempo. Saiu desse tempo, tem alguma coisa ali que precisa ser modulada e treinada, beleza? Dois operantes assim importantes também do comportamento verbal que a gente está falando é o textual, né, e o de transcrição. Então, o textual, ele lida com ler, escrever, né? Mas quando então ele tem a habilidade de transcrever? Então, o textual acho que fica um pouco claro, é simples, né? Textual sabe ler, consegue ler, percebe as letras, né? Consegue compreender, é textual. Agora, quando se transcreve? É a habilidade de ler algo e conseguir transcrever, inclusive verbalmente, explicar o que foi dito. Então veja ali como é complexo, né? Então a criança sabe nomear, ela sabe pedir, solicitar, interagir, né? Ela é capaz de repetir o que foi dito ali, o que ela leu e tal, mas ela tem que ser capaz de transcrever. Então pode ser manualmente, que a gente pode citar, né, o ditado como uma forma importante, então ela vai ouvir e vai escrever, ou ela vai ouvir e vai repetir, então também a transcrição ela é complexa. Então aqui na verdade eu estou dando esse miolo mais complexo para a gente dividir, mas perceber que no que é textual, então que é texto, que é visual, ele pode transcrever tanto verbalmente quanto escrevendo também, né? Mas isso mostra muita habilidade já dessa criança. Aí a gente já está percebendo aqui que é uma pessoa que é verbal mesmo, porque ela é capaz de nomear, de pedir e de compreender tudo que está sendo dito com clareza. Então aqui ela já pode ser compreendida como verbal, né? Porque ela transcreve, ela consegue fazer um ditado e tudo mais. Só que aí tem um outro componente, um outro operante verbal que esse é fundamental a gente perceber nas pessoas autistas, que há uma dificuldade, que é o operante verbal. Então, falando de comportamento verbal e de operantes verbais, autocrítico. Então, o que é o autocrítico? O autocrítico é a gente perceber, por exemplo, a entonação. Porque quando a gente fala, tem o gestual, tem a expressão no rosto e tem a entonação. Então acho que o melhor exemplo para a gente compreender sobre autocrítico, por exemplo, eu falo assim, ó, eu não gosto de você. Não gosto de você. Perceba que eu tive uma expressão e tive uma firmeza na voz de dizer. Agora se eu falar a mesma frase assim, ó, eu não gosto de você. Percebe que tem uma diferença? Tem gente que não consegue perceber essa diferença. Porque ele vai ser literal, e aí tem a literalidade no autismo, né? Que muitos autistas são literais, grande parte, que ele não vai perceber. Mas como assim? Ele não gosta de mim ou ele gosta de mim? Ele sorriu quando ele disse que não gostava de mim? Tá certo isso? Porque às vezes tem a dificuldade de entender a expressão facial. Então veja, até aqui ele estava com todos os operantes verbais ok, mas ele tem essa dificuldade. E talvez alguns autistas, essa dificuldade vai permanecer a vida toda. Inclusive dele perguntar às vezes para uma pessoa de segurança, ele tá feliz, ele tá triste, ele tá bravo comigo, ele tá feliz. Pode perceber que isso acontece. E alguns adultos autistas só percebem que são autistas quando eles começam a notar que tem essa dificuldade. E aí imagina só, o adulto autista que não treina isso, que às vezes não tem um auxílio, não tem esse suporte, imagina a dificuldade para flertar. Porque olha esse outro exemplo aqui. Atendi o telefone. Alô? Tudo bem? Não, claro, tudo bem. Isso é um tipo de atender o telefone. Aí de repente eu atendo assim: alô? Oi. Tudo bem?
aqui está claramente um sinal de afeto muito diferente. No primeiro exemplo, sei lá, eu tava falando com alguém que era de trabalho, que eu tava ali na minha agitação do dia. Mas veja que no segundo exemplo eu mudo a entonação de voz porque eu quero ser mais afetivo. E aí a dificuldade das pessoas em perceberem isso. Tá vendo? Então olha como é complexo o ato de se comunicar e muitas vezes a gente não percebe isso e infelizmente gera muitos problemas aí. Então, quer ajudar a criança autista, quer ajudar um adulto autista nos comportamentos verbais dele, para que ele verbalize com clareza? Lembre-se sempre, seja uma pessoa afetiva, amorosa. O amor é sempre muito importante. Lembre que estimular é a parte mais importante e continuamente, repetidamente. Todo ser humano é único. Se você conhece um autista, um TDAH, um típico, você só conhece aquela pessoa, porque aquela pessoa é um universo. Respeite esse universo que cada um de nós somos e tudo vai ficar muito mais legal. Isso seria, talvez, a verdadeira inclusão. Vamos pegar agora dicas para fala? Você quer ajudar a sua criança a falar? Ah, mas meu Deus, eu queria muito que meu filho falasse. Quero ajudar na fala do meu filho. Lembrando que assim, infelizmente, nem todos os autistas vão conseguir falar, mas grande parte pode ser bem estimulado. Então, vamos pegar essas dicas para fala. Você quer ajudar seu filho a ter um bom estímulo para fala? Essa dica que eu vou dar aqui vai ser bem importante, bem legal. Bem, então, meu filho não fala, eu quero fazer algo para ele falar. Denis, por favor, me ajuda. Seguinte, uma parte importante é fazer sempre uma sequência rítmica do que você está falando. Então, ponto A, uma sequência rítmica. Você pode fazer um ritmo, ó. Hoje vamos brincar. Hoje vamos pular. Uma coisa que eu faço em casa, por exemplo, a gente colocou um pula-pula pro Raul, né? Porque a gente gosta de estimular bastante a parte motora dele também. E aí, quando ele tá no pula, eu fiz uma musiquinha que é pula, pula, sai do chão, sai do chão. E eu percebo que o Raul, ele tá pulando calminho, quando eu começo a cantar, ele já começa pula, pula, sai do chão, e vai no mesmo ritmo que o meu. Às vezes eu pego o ukulele, eu pego o bongô, que eu tenho bastante instrumento, né? Como alguns sabem, eu também sou músico, né? Tenho minha banda lá e tal. E aí eu procuro fazer com que a música seja importante para ele nesse momento. E lembrando que para os autistas a música funciona muito melhor, funciona muito bem, né? Como parte educacional. E aí você tem que repetir, ser repetitivo. Então, ó, pula, pula, sai do chão, sai do chão. Pula, pula, sai do chão, sai do chão. Então, pula, pula, tá sendo bastante vezes repetido aqui, né? Outra coisa que pode ser feita também é a repetição com o uso de imagens. Então, você pega uma imagem, que pode ser uma imagem de movimento, sei lá, de uma criança pulando, de algo saltando. Esse seria um exemplo por conta do Raul que eu falei do pula-pula. Você pular, isso é uma imagem. Eu tô pulando também, que às vezes eu fico lá com o ukulele na mão e pula, pula, sai do chão. Eu sou o pai, né, Xuxa ali, né, rainha dos baixinhos lá e vamos que vamos. Por quê? Porque você precisa fazer isso. E essa troca tem interação social. Olha quantos estímulos está acontecendo aqui, né? Ó. Tá tendo interação social, tá tendo comunicação, tá tendo operante verbal acontecendo, tem um monte de coisa acontecendo. E outra coisa que vocês podem fazer, que é importante. Tem alguns canais no YouTube que usam disso. Então você pode utilizar a imagem, por exemplo. Então, uma outra dica aí legal, né? Separada. Passar batom na boca. Você é homem, não quer passar batom na boca e tal, beleza, mas é uma dica boa, tá? Faz uma boca de palhaço, sei lá, se você tiver crise com isso. Mas o ponto é o seguinte, marca bem a boca, né? As mamães fazem muito isso, não passam batom, marca. Porque a boca, você de vermelho, tá, gente? Chama mais atenção. E fazer a expressão da fala muito clara. Então você vai colocar uma imagem, né? Bonitinha lá. E usar a boca bem aberta, bem bonitinha e pintada. Meu, isso pode ser assim incrível, incrível para ajudar na fala, tá? Uma outra dica que você pode utilizar também para a criança autista falar é utilizar os reforçadores. Lembra que tem reforçador positivo ou negativo? Então você quer que a criança fale alguma coisa? Perceba, num primeiro momento, mesmo que ela emita um mínimo sinal de som, você pode entregar já um reforçador para ela. E aí, com o tempo, você vai aumentando esse tempo. E aqui tem uma parte importante que é o tempo de espera. Muitas vezes a criança autista ou TDAH e tal, ela tem uma dificuldade de tempo de espera muito grande, uma ansiedade. Mas aí você vai trabalhar. Lembrando do estímulo e do afeto e que cada criança é única. Portanto, você vai respeitar aquela criança
e tentar não desregular ela. Lembra que você é a pessoa que melhor conhece a sua criança aí. Se você é o cuidador, se você é o terapeuta, ou se você é o pai e a mãe, você conhece. Então você vê que ela vai se incomodar muito, que ela vai se desregular a ponto de entrar numa crise, então já entrega logo o objeto, que seria o reforçador, né? Que pode ser, às vezes são alimentos e tal. Mas a criança emitiu algum som, ela falou, entrega. Lembra que aí vai ser um reforçador positivo. E você vai estar estimulando essa criança a falar. E aí, com o tempo, ela pode ir melhorando, evoluindo, e aí, quem sabe, ela formar frases, conseguir contar histórias, e a gente concluir aí, assim, um desenvolvimento verbal complexo, né? Nunca se esquecendo que estimular e amar, respeitando que essa criança é única.